Ana Hickman solicita a prisão do seu marido pela 8ª vez e o Ministério Público acata essa decisão. Portanto, a promotoria pede sim a prisão de Alexandre Correia. Pegue seu café, sua água, seu chá e bora lá. Vamos refletir sobre esse assunto seríssimo. Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo da novela Ana Hickman versus seu ex-marido Alexandre Correia. Só que hoje nós temos uma notícia muito ruim, né? Uma vitória para o lado de Ana Hickman, talvez, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas, né? Porque ontem, quando estava gravando o vídeo, eu vi uma notícia no site do Léo Dias. Não que eu goste de ficar vendo as notícias por ali, mas eu fui checar, né, o vídeo que eu coloquei passado sobre a mansão de Itu, que realmente ela foi para leilão e Ana Hickman dizia que não. Então, aquele outro capítulo da mansão. E fui checar isso no site de Léo Dias, porque eu também gosto de jornalismo investigativo, apesar de não ser jornalista, mas eu gosto muito, né, de ser meio CSI. E fui dar uma olhadinha e lá vi que estava escrito a seguinte notícia: Ana Hickman pede prisão de Alexandre Correia. Aí eu falei, nossa, que absurdo isso, né? Será que é verdade? Eu falei, antes de eu dar a notícia, deixa eu ver o nosso amigo Ricardo Feltrin. Vou esperar ele, né, checar as fontes dele para ele dar essa notícia para eu poder colocar aqui no canal, certo? Porque eu só realmente confio quando ele dá uma checada. E realmente, quando foi à noite, saiu a notícia. Então, nós vamos reagir ao vídeo de Ricardo Feltrin sobre esse assunto que ele acabou publicando ontem e deu certeza que realmente isso aconteceu. Então, solta o som aí, Feltrin. Então, galera, olha só, né? O vídeo dele é promotoria pede prisão de Alexandre Correia. Então, realmente, foi confirmado, né? E aí eu vou colocar para vocês o que Ricardo Feltrin tem a dizer sobre isso, ok? Bora lá, Feltrin. Você tá no canal certo. Boa noite. É que eu cheguei agora numa live e eu não quis trocar de roupa. Finalmente o Armani entrou, né? Tá meio apertado. Eu sou o Ricardo Feltrin, bem-vindos a um canal de jornalismo independente. Eu sou um jornalista independente, tenho feito um monte de coberturas e uma delas, cansativa, exaustiva, extenuante, é o caso Ana Hickman. E agora, Léo Dias trouxe hoje mais um furo favorável à Aninha, e é esse aqui. Ministério Público, promotora que está na vara da família, em Itu, pediu a prisão do Alexandre Correia. O motivo, ele não está pagando a pensão alimentícia que foi determinada pela juíza, no valor de R$ 4.500. Quando você escuta essa notícia, você fala, ok, né? Ele não pagou pensão, então tá certo, né? Você fala, infelizmente, né? A gente não quer concordar, mas teoricamente estaria certo. Mas não é bem assim. Prestem atenção nos detalhes de como está a justiça brasileira, né? Nós temos que tomar muito cuidado para onde está caminhando, para onde nós estamos caminhando, né? Então, bora lá. É um caso surreal. Sentem-se, peguem aí a água. Café não tem mais aqui, com esse preço pela hora da morte não vai ter. Aqui tem. A juíza tinha condenado a Ana Hickman a pagar uma pensão de alimentos para o Alexandre. O que é a tal da pensão alimentos? Em primeiro lugar, o Alexandre é sócio da Ana Hickman em tudo que eles construíram durante a vida, né? Apesar dela agora dizer que não. Quando tem uma separação em que do casal, fica com tudo enquanto o outro é escorraçado, e eles têm um padrão de vida elevado, no caso deles, a justiça determina
que quem ficou com todo o dinheiro, quem ficou com todos os imóveis, rendimentos, muitas vezes a mulher é expulsa de casa por homens milionários também. Então a justiça costuma exigir uma pensão de alimentos, que vem a ser o quê? Você não pode chutar uma pessoa que ficou casada com você durante anos ou décadas, caso deles, e simplesmente chutar ela, e ela teve um padrão de vida a vida inteira elevado, que era o caso deles, e aí ele é jogado aqui numa kitnet, sem água, sem luz, e tem que ficar vivendo de favor dos outros. Isso vale para ele e vale para mulheres também. Absurdo, absurdo isso. Muitos homens expulsam suas companheiras de casa porque se envolveram com amante, porque cansaram da mulher, querem que se dane, então eles expulsam a mulher de casa, e a justiça, geralmente, quase sempre, determina que o homem pague uma pensão de alimentos para a mulher, ou seja, para ela não cair o nível de vida a esse grau. Sim. Né? Sempre que isso acontece, que a justiça determina que um homem pague a mulher, isso é aceito imediatamente pelo Ministério Público, pela Justiça, e tem a determinação, tem que pagar, e se não pagar é ameaçado, e tem um monte de coisa. Bom, pois bem, a Ana Hickman foi condenada, em março, a pagar essa pensão de alimento para o Alexandre. Porque ela ficou com tudo. Ela está com todas as contas bancárias, ela está recebendo mais de 300 mil reais aí por mês só de franquia e de produto, fora salário, né? Lembra, ela escondeu tudo isso, passou para conta da irmã, Isabel, teve que fazer acordo com o banco, né? Porque ela estava escondendo o patrimônio. Sim. E simplesmente ela não está dando nada que é do direito do Alexandre. E aí a juíza falou, não, você tem que pagar 15 mil reais por mês, retroativo a fevereiro, janeiro, fevereiro, março, abril, teria que pagar, então ela já está devendo 60 mil reais para o Alexandre. De cada mensalidade da pensão de alimentos, a juíza, veja só, olha como já foi condescendente com a Ana. A Ana tem uns ganhos de 300 mil, o Alexandre falou que fazia retiradas de 200 mil para pagar tudo que eles tinham. 200 mil, olha o padrão de vida. Aí a juíza determinou que ela dá só 15 mil para ele ter o padrão de vida que ele tinha, né? Sem cabimento. Que isso já é um absurdo, né? Um absurdo esse valor mediante o milionário que ele é, né? Porque ele tem direito à metade. Eu não canso de falar. Ele é milionário. Ele é dono da metade da fortuna dela, das coisas dela. Porque ele ajudou... Ele trabalhou, ele foi casado com comunhão de bens. Detalhes, nem se ele não ajudasse, mas ele tem direito porque ele foi casado com comunhão parcial de bens. Então, ponto. Ele tem, como o pessoal fala, é preguiçoso, ficou nas costas dela e não sei o quê, que a pessoa nem sabe e já fala, né? Enfim, é injustiça de qualquer jeito. E ela não se enfia na cabeça isso. Então, é inacreditável. Aí a juíza manda... ela pagar, determinou que ela pagasse essa pensão. E ela não paga. E aí ela manda prender ele porque ele não paga a pensão para o filho, porque desses 15 mil, era 4 mil para pagar para o filho. Aí é um absurdo isso, né? Olha, eu te juro, se ele for preso por isso, nós temos que fazer aqui um clamor popular e fazer uma pressão, porque não é possível que no Brasil só tenha injustiça. E desses 15 mil mandou tirar 4.500 reais que ele deveria dar para o filho do casal. Alezinho. De pensão alimentícia. Aí é outra coisa. Pois bem, pela 8ª vez, a Ana Hickman está pedindo a prisão do Alexandre por não pagar essa pensão. Só que ela não paga a pensão dele. Então, veja, a juíza determinou, da Vara da Família, lá em Itu, que é Tribunal de Justiça, determinou que a Ana tem que dar 15 mil reais por mês para o Alexandre desde janeiro, retroativos. Ela nunca deu. Não deu e não aconteceu nada. E desses 15 mil, ele tem que tirar 4.500 e dar para o Alezinho. Ela não pagou o Alexandre, mas como ele não pagou a pensão alimentícia, porque ele não recebeu, está sendo pedida a prisão dele. É a 8ª vez. E, diferentemente de outras vezes... Absurdo. Porque ela já pediu essa é a 8ª vez que ela está pedindo a prisão dele.
Já pediu no DEIC, já pediu na vara da família, já pediu no banco, tudo, né? Dessa vez o Ministério Público, a promotora do Ministério Público, deixa eu ver até o nome, eu sabia o nome. Não, é um promotor. É um promotor. Não, tem promotora também. Nossa, é homem ainda. Um promotor está pedindo a prisão do Alexandre. Deixa eu ver, a juíza, meritíssima juíza. Que absurdo. Tá aqui, ó. Decisão liminar em favor do menor, do filho do casal, que deveria receber R$ 4.500 por mês, né? Veja só. Você viram que essa mansão é feita lá naquele joguinho? E ontem eu publiquei aqui a foto da mansão dela, mas eu não tinha exatamente essa foto. Pois eu vou pegar. Porque adoro jogar, quer dizer, adorava jogar o joguinho The Sims, mas nunca mais joguei. Mas eles colocaram a mansão dela lá, só que tá no mar. Tudo bem. Bom, só para descontrair, né? Então, o que aconteceu? A gente já entendeu aí o que foi que aconteceu, certo? Então, eu vou colocar para vocês até o outro vídeo que a gente já vai aproveitar. Deixa eu só fazer uma coisa. Ai, tá muito calor aqui, gente. Vocês não fazem ideia. Nossa. Fazer assim, você não enxerga nada. Vou colocar o outro vídeo do Feltrin, certo? Que fala do Alexandre, o estado que ele tá. Isso que eu fiquei, assim, abismada, porque não é possível que essa mulher queira, assim, acabar com a vida desse ex-marido, porque é isso que ela tá fazendo. E, consequentemente, ela vai acabar com a vida do filho, né? Isso que ela não... Será que ela gosta tanto do filho assim? Pergunto eu a vocês. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, né? Então, vamos colocar o outro vídeo aqui. Peraí, deixa eu ver se dá pra fazer assim. Acho que dá. Dá só pra trocar aqui. Fazer assim. E aqui tem o outro vídeo que o Feltrin... eu coloquei exato o momento que ele vai colocar o Alexandre, que até o Alexandre deu uma entrevista lá no Felipe Campos, né? Mas como eu sou autorizada pelo Feltrin, é melhor eu colocar o Feltrin, o canal dele, né, pra gente reagir. Bora lá. Felipe é parceiro aqui da Pai Saraiva. Vamos pensando aí o que a gente faz de live no domingo, vai? Deixa eu ver. Não, já sei. A gente vai fazer sobre filmes. Filmes, já vi. Coloca então, Feltrin. Eu não assisti. Ontem eu estava muito cansado. A entrevista com o Sérgio me desgastou bastante. Também é uma entrevista que eu quero colocar aqui, que é importante, né? Vamos lá. De fazer as reflexões. Vamos lá. Olha o estado do Alexandre. Eu fiquei assim, até mostrei pro meu marido. Pronto. Eu falei, que absurdo. Olha lá, olha, gente. Vamos ver o que é o Alexandre. Olha a cara de choro dele. Eu acredito na justiça, né? Então, em relação a esse tema, o que eu posso dizer em linhas gerais do que era meu de direito, nada aconteceu. O que acontece é o que a outra parte entende que ela tem que promover, né? Então, desculpa até a minha aparência, eu estou num dia muito triste, muito cansado, Thiago, entendeu? Então, estou muito exausto. Eu imagino, porque essa história vem se arrastando há muito tempo e parece que cada vez mais aparecem novos capítulos, novos episódios e nada é resolvido. E muita injustiça também, né? Né, Alexandre? O que acontece, Thiago? Você até me corta se eu estiver me estendendo muito. Né? Eu não consigo entender por que algumas pessoas da imprensa, diferente de vocês e do Feltrin, conseguem lançar um olhar de apoio para outra parte. Vamos chamar minha ex-esposa de outra parte. Porque veja só você, duas pessoas oriundas do mesmo casamento, de uma mesma sociedade. Uma vive o tal do noivado, o tal do casamento, bons vinhos, Porsche, apartamentos, closet, viagens, né? Um high life total. E a outra parte... Eu tenho tanto nojo de ver aqueles dois, tanto nojo. Nossa...
Eu não consigo ver. Não sei como tem pessoas que acham que aquilo lá é bonito, é verdadeiro, nossa, eu fico abismada, sinceramente. É pessoas que não pesquisam, provavelmente, né? Vive como um miserável há 585 dias, esperando o que lhe é de direito. Lembrando que o Alexandre continua sendo dono de absolutamente tudo da parte dele. Exato. 50% de tudo. Exato. Né? E eu acho impensável, inimaginável que a justiça permitiria que o que está acontecendo com ele acontecesse o contrário, se ele estivesse fazendo isso com uma mulher. Exato. Eu não sei como ele está resistindo, sinceramente. Nem eu não teria força. Que ele construiu durante 24 anos e 8 meses, não são 24 meses, são 24 anos e 8 meses. Feltrin, sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, ele está resistindo pelo filho, na minha opinião. Né? Porque, realmente, se não tivesse o filho na parada, eu não sei como realmente ia estar. Mas ele acaba aqui pensando no filho, né? Que uma menina da roça do interior do Rio Grande do Sul virou alguém do tamanho de uma Ana Hickman. Por causa sua. Então, eu não sei também quem acredita que ela tenha se feito sozinha, né? Porque eu fui jogado aí como se eu tivesse sido um moribundo, um pária social esse tempo todo. Então, duas pessoas oriundas de um mesmo matrimônio vivem de maneira absolutamente distintas. Hoje, eu sobrevivo. Por que eu sobrevivo? Eu faço algumas coisas em rede social em troca de permuta. Exemplo, alguma coisa com restaurante, alguma coisa com por exemplo, com a chefe Lucy, que faz, né, marmitas para uma coisa... Vai embora, Daniele. Tem tanto canal para você ir. Por que você está aqui? Nossa, que babaca. Você não vai fazer falta, nem eu vou fazer falta para você. Vai embora. Nossa, que vaza. ridículo. Comida super gostosa, alguma coisa de rejuvenescimento para não parecer ter 80 anos e poder, inclusive, pôr minha cara aí. Perdeu o direito, não. Ela tirou dele. Ela não dá absolutamente nada para ele. Que ele tem direito. O gasto da família era R$200 mil por mês. Ele não tem nada, não recebeu nada, absolutamente nada, nem vai receber. Rede social e tentar algum trabalho, uma coisinha ou outra. Agora, a outra parte, ela ataca de uma maneira tão impiedosa que ela, inclusive, diz ao judiciário que eu recebo para ir em podcast. Para você entender o absurdo da coisa. Aqui você nunca recebeu, pelo menos nunca comprou. Tá vendo? Nenhum podcast paga, gente, pelo amor de Deus. Você viu que o promotor falou que assim, ele está monetizando o podcast dele. Faça-me favor, né, gente? Olha, depois que ela falou que ele recebeu fundo partidário lá, que ela estava vestida de moletom aquele dia lá, falando que ele recebeu fundo partidário. Mas peraí, ele pode receber fundo partidário, ele pode receber dos podcasts, ele pode receber, ele tá trabalhando, ele tem que receber, só que ele tem que receber o que é de direito dele, ponto, gente. É isso que as pessoas não entendem. É de direito dele receber a parte dele. E se ele for trabalhar, e se ele fosse receber, que não é o caso, né? Ele não recebe dos podcasts, ele não recebe. E ela tá falando, então ele vai ter que falar assim, agora então daqui pra frente, quando a justiça determinar que eu tenho direito, então eu quero receber retroativo a tudo aquilo que você trabalhou, que eu sou dono de 50% da empresa que você está faturando, então eu também tenho que receber 50% de tudo retroativo do que você não me deu direito, ponto, né? Então, é um absurdo, essa mulher tá louca. Não, aliás, né, é o mundo de hoje, infelizmente, né, as mulheres, aquele o tal do empoderamento feminino. Ah, tá, ele parou. Então, mas a outra parte, ela faz todo o possível para conspirar para a minha destruição. Né? Até um outro colega seu me perguntou hoje se eu acho que eu sofro perseguição. Eu falei, mas amigo, eu que te pergunto, o que mais precisa para você dar entendimento? É muita cara de pau, né? O repórter perguntar para o Alexandre se ele acha que ele é vítima de perseguição da imprensa, gente. Que eu sofro uma perseguição. Porque veja só, se alguém está feliz, casada, está vendo vestido de noiva, a joia, a festa, a fazenda, tá tudo certo, tá uma graça a vida dela. Ela não deixa outra parte em paz.
Eu acho que tem alguma coisa que a imprensa não está conseguindo, que não são vocês e nem o Feltrin. Sabe o que é isso aí? É falta de, sabe o quê? Fazer uma psicanálise. Ela tem que ter um autoconhecimento para ver o que tem de probleminha com ela, né? Porque eu já escutei até no canal, a pessoa escreveu um comentário aqui, uma pessoa que eu não lembro o nome dela, que eu achei fantástico, porque ela parece que projeta a raiva que ela sente no passado, quando você estuda no passado dela, que ela tinha raiva do pai, ela projeta essa raiva nele, entendeu? Né? Que a gente que estuda comportamento humano e mente humana, você sabe que o que ficou lá na infância faz muito sentido para o dia a dia da pessoa. Então, ela teria que fazer um trabalho, uma psicanálise, não sei se ela tá fazendo, porque se tá fazendo, não tá sendo muito eficaz, certo? Então, bora lá. Alguma coisa que a imprensa não está conseguindo enxergar nisso tudo. Por que alguém que diz viver um conto de fadas, que agora que ela está conhecendo o amor, que agora que ela está sabendo que a alegria, então 24 anos ela jogou no lixo, está tudo bem, é direito dela, legal. Mas por que ela não me deixa em paz? Por que ela não honra aquilo que a justiça determina? Por que ela não divide os bens? Por que ela não paga credor para ver se sobra algum dinheiro para gente? Por que ela só enrola, só embarriga, só posterga? 19 meses de acusação de foro criminal. Se não é o doutor Bruno Ferulo, eu estava completamente complicado. Graças a Deus eu tenho um excelente criminalista. 19 meses e meio de acusação do D que não prova nada. Cadê os milhões que eu roubei? A conta de Londres. Cadê dinheiro? Cadê tudo? Pois é. Se não fosse o Alexandre, não existiria. Com certeza Exato. não. Mas de Concordo, jeito nenhum. concordo. Ela era bonita. Ia até ser uma modelo. Agora, chegar na Record, não teria chegado nunca. Que ele que conhecia o Paulinho de Amorim. Exatamente. Amor do Edu, que tem? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade aqui, vai. Peraí, tá muito devagar. Não, Feltrin, tá bom. Você não tem paciência. A formação de pirâmide, formação de quadrilha. Então, Tia Guarani tem um enredo de terror. Pra mim. Sim. Pra mim. Porque pra ela, tá um ponto de fadas. O que pesa nessa situação, que aí eu provoco a opinião pública com a sua permissão, é até quando as pessoas vão passando o recibo pela loucura dessa moça. Exatamente. Ninguém vai chegar pra essa moça e falar, gata, calma. Se você tá feliz, segue sua vida. Dá a parte do cara e segue. Exato. Ô, Alexandre, mas você sabe que eu tenho visto aí um movimento, claro que ainda não total, mas boa parte do... Tem muita gente que eu tô percebendo que tá mudando de ideia. Mas agora você percebe que, por exemplo, ontem eu tenho um canal que eu assistia, gosto de ver as fofoquinhas através desse canal, que é do... não vou lembrar agora. Também não é bom falar o nome, né? Mas eu gosto muito de assistir ele e tal, porque ele dá uma resumida nas notícias e tal. E aí eu vi ele falando sobre esse assunto. Ele tem até receio, você percebe, porque ele não ficou do lado da Ana Hickman, mas também não ficou do lado do Alexandre Correia. Então você percebe que ele tem medo, porque a imprensa toda se une, como sempre, né, para ficar do lado do empoderamento feminino e tal. A mulher pode até estar errada, 100% errada, mas ela tem razão. Né, ver aquela parte snob dela, aquela parte que ela tá mostrando que ela está vivendo um romance maravilhoso, que ela está super feliz. Ninguém é 100% feliz, ninguém é, né? Ela tá se auto-enganando, porque, peraí, então a gente começa a ver, né, como a gente sabe do manual de transtorno de personalidade, que a pessoa que não pensa, que não tem empatia pelo pai do filho e não tem empatia pelo próprio filho, porque o filho vai sofrer pelo pai, isso é muito característica de um transtorno de personalidade, que pode ser o narcisista ou o antissocial. E isso é muito sério, porque cuidado aí, Dudu Guedes, né, que você pode ser a próxima vítima, porque se de repente ela cismar e separar, já pensou, Duduzinho? Fica esperto aí. O público já tá ficando do teu lado. Já tá não falando, o Alexandre é bonzinho, não é isso. Mas a galera já tá começando a entender que toda essa história algo tá errado. Porque a grande mídia, como você falou, realmente, a grande mídia divulga apenas o que quer, né? E na verdade, me permita corrigir. Vocês são a grande mídia, o Ricardo Feltrin são a grande mídia. O resto são pessoas que trabalham com dinheiro, Thiago, me perdoa. Exato. A mídia é você, a mídia é o seu Felipe, mídia são os seus pais. Falou tudo! É isso aí! Desse programa, o Ricardo Feltrin, o resto não, parceiro.
O resto não é mídia. O resto, se eu tivesse dinheiro, tava resolvido. É simples. Pra quem não sabe, Olê, vamos fazer só A Má quer perguntar alguma coisa. A Má Brito vai te fazer uma pergunta. Por favor. Olá, Alexandre, prazer em falar contigo. Eu queria perguntar, que você acabou de falar sobre perseguição, e eu queria implementar uma pergunta sobre esse desgaste psicológico, emocionalmente. Como que você lida com tudo isso? Como você tem lidado com tudo isso? Obrigado pela sua opinião. Eu tenho uma fé comigo e o Chassi não vai me abandonar. O Chassi não vai me deixar pra trás nunca. Entendeu? Eu falei isso inclusive com o Felipe. Antes de iniciar o programa, eu tive uma crise de choro abrupta, porque, cara, eu tô exausto. Claro. Eu só quero pagar quem eu devo. Normal. Eu só quero receber aquilo que a justiça determinou que a outra parte pague. Se sobrar algum dinheiro, bem, se não, amém, eu tenho 2 braços e 2 pernas. E eu seguir a minha vida e poder criar o meu filho dentro do regime de convivência e poder ter uma vida digna. Exato. Qual o tamanho do valor, patrimônio, incluindo a marca? Olha, a marca dela em 2023 valia 100 milhões, em tese, né? Mas essa marca deve ter desvalorizado bastante por causa de tudo isso que está acontecendo. Exato. Eles têm aí um patrimônio de uns 60 milhões de reais hoje, 70, e eles têm uma dívida de 70 milhões também. Então, supondo que a casa lá de Itu seja vendida por 30 milhões de reais, que eu acho difícil, eles têm mais um monte de escritórios, né, de salas comerciais, tem um terreno maravilhoso no Pacaembu, tem mais um apartamento fabuloso, 2 aqui em Perdizes. Eu acho que eles poderiam, 70 milhões eles não vão pagar de dívida, vão pagar 35. Vai negociar. Metade disso aí. Eles poderiam vender. Vai negociar, né? Que o Feltrin deve estar querendo dizer que quando você vai lá para pagar o banco, né? Você tá com a grana, claro, né? Se não tiver penhora, essas coisas, né? Porque quando vai para leilão, o banco pega tudo. Mas quando você tiver o dinheiro na mão, você vai para negociar. Se você vender algum patrimônio, você vai negociar a dívida com os credores, né? E nunca é aquela dívida mesmo, né? Então, aí creio eu que sobra, né? Tudo que tem, pagar todas as dívidas e ele seguir reto. Agora, o problema é o seguinte, que tem uma questão que ainda não foi comentada. O Alexandre pode reivindicar metade da marca na Hickman. Isso vai ser uma conversa lá pra frente, porque ele é sócio da marca. Sim. Ele ajudou a fazer a marca. Então, é uma coisa que uma pessoa que me avisou, inclusive, né? Porque ele não vai ficar com quase nada, né? Se pagarem as dívidas, ela vai continuar rica, ganhando. O problema é que ele pode reivindicar 50% da marca. Não é 150 milhões, não. Isso é mentira. Eles não têm 150 milhões. Somando tudo, 150 milhões? Pode ser. Sofrida de Taubaté. Você não pode imaginar a sensação devastadora que é você ir dormir com medo de ser preso. É a 8ª vez. Sim. Foi ela imputar arma de fogo na minha casa que não existiu. Foi simulacro de quebra de medida protetiva que não existiu. Pôr o Eduardo para me ligar em nome do meu filho. Todas as situações envolvendo a parte de pensão. Então, gente, vocês não querem saber o que é devastador com um cara que teve tudo na vida? Acordar com medo de ser preso. Nossa. E parece que a mim está sendo tirado o direito de viver em paz. Eu só preciso viver em paz, gente. Só isso. Ô, Alexandre, é difícil até falar, mas tem alguma previsão de que, por exemplo, o que está bloqueado, que é seu de direito, das empresas que pertenciam a vocês? Só está bloqueado pela justiça para pagar dívidas. A justiça não bloqueou nada para garantir a ele, exceto lá na Vara da Família, que proibiu a Ana de vender os imóveis. Ela já estava colocando à venda coisas sem pedir para ele. Nossa. Caramba! Ela é muito... Ai, não sei nem a palavra certa. Ela é muito sacana. Vendeu um negócio que metade é dele e colocar ele pra venda. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Na verdade, agora a mansão pode ir para leilão porque a justiça autorizou. Os dois, há alguma previsão desse imbróglio ser resolvido? Eu vou responder de trás para frente. Qual foi o intuito da Ana Hickman e seus defensores? Me imputar uma série de crimes para isentar ela da obrigação das dívidas e jogar tudo nas minhas costas para ela sair de Cinderela. Simples assim. Eles não conseguiram e não vão conseguir. A Ana Hickman teve um revés semana passada, onde ela foi formalmente acuada de fazer um acordo com o Banco da Ecoval, senão ela estava em sérios problemas por fraude contra credor, porque ela migrou o dinheiro da empresa para a conta da irmã Isabel. Acho que ele errou, não é o da Ecoval, é o original. Ele confundiu. Tá. Até eu tô sabendo mais. Ela tem a situação do Banco da Ecoval, que ela inclusive está incriminando um pedido, que é uma coisa insana, mas aí é problema dela. Ela mal sabe o buraco que ela está enfiando na mão dela. Ela está
pondo em jogo a palavra e o laudo de um perito renomado, inclusive da justiça, entendeu? O que ela não consegue entender é que nós somos casados em regime de comunhão parcial, de bens. Exatamente. Ora, nós nos casamos em fevereiro de 98, não tínhamos nada, amelhamos um bom patrimônio, passa aí de 65 milhões de reais em imóveis, tem marca, tem franquia, tem tudo. Ela tem que dividir por conta da lei. Só que o problema da Ana Hickman e seus defensores é que eles se acham acima da lei. E o que nós aguardamos, eu, a doutora Diva, o doutor Alexandre, o doutor Bruno, o que nós aguardamos é que alguém da justiça sinalize para ela e diga, moça, eu acho melhor você parar. Vamos aqui dividir. Mas ficar com as coisas dos outros, né? Isso é roubo, na minha opinião. Então ela tá o quê? Ela tá roubando o ex-marido? É isso? Na minha opinião, é isso. É bem claro, fica bem claro na minha cabeça isso. Pagar quem a gente deve, acima de tudo, pagar quem a gente deve, sobrou algum dinheiro, divide no meio. E acabou. Ponto. Simples assim. Exatamente. Ela tem ódio. E o talarico, qual movimentando? Cuidado que podem te prender aí se falar isso daí. Ah, tá. Então é isso, gente. Deixa eu voltar aqui, né? Realmente é bem triste de ver a situação que ele está, né? Eu fiquei bem comovida, realmente. Porque você tenta se colocar no seu lugar e é uma pessoa que ele não pode fazer nada. Porque ele não tá no controle da situação, ele fica só aguardando. E aí fica naquela coisa, uma hora vão te prender. Era daqui um mês e pouco que eu fiz até o vídeo, que decretaram também que ele ia ser preso. Aí, de repente, agora ainda tem a Lei Maria da Penha, que ele também pode ser condenado. Então, quer dizer, eu não sei, precisava dar um insight na cabeça dessa moça, né? Eu não falo nem moça, é uma mulher, né? Porque mocinha ela já foi faz tempo. E parece que agora quer engravidar, não, nada que ela não possa seguir a vida dela, siga a sua vida, mas deixa a vida do ex-marido em paz. Só que aí a gente junta um assunto com o outro, que é o assunto da mulher, do Macron lá, que deu tapa nele, e que surge o assunto que a gente discute quase todo dia, que é esse negócio de dar muito poder para a mulher, que a mulher está empoderada. Então, ela se acha acima do bem e do mal, que eu acho que deve estar acontecendo justamente com a Aninha e as pessoas que a apoiam, certo? E também, o que tem a ver isso com o que aconteceu com o Macron? A mulher foi lá e deu um tapão nele, certo? Deu, e aí todo mundo ficou chato, ficou desagradável, ele ficou sem graça. Mas se fosse ele, né? Como que ia ser? Ai, violência doméstica, violência contra a mulher, que não sei o que lá. E capaz até que prenderem o presidente lá da França. Não que eu simpatize tanto com ele, mas uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Enfim, é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. Beijo bem grande, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!